Olá, bem-vindo ao segundo episódio do Prosa de Trabalho Entrevista, o videocast do Ministério Público do Trabalho. Eu sou Rafael Silva e hoje vamos falar da COP30, evento sobre o clima que ocorre no Pará e que possui a participação ativa do Ministério Público do Trabalho. Para falar sobre essa atuação, recebo hoje, direto de Belém, as procuradoras do Trabalho Juliane Mombelli e Cíntia Nazaré Pantoja Leão, que estão à frente como vice-coordenadoras nacionais da Coordenadoria do MPT, que cuida justamente da proteção do meio ambiente do trabalho e da promoção da saúde e da segurança de trabalhadoras e trabalhadores. Ou seja, elas estão no centro das ações que conectam trabalho digno e sustentabilidade. Procuradoras, bem-vindas. Olá, Rafael. É um prazer estar aqui falando contigo. Muito obrigada. Olá, Rafael. Obrigada pelo convite. Um relatório da Organização Internacional do Trabalho, publicado em 2024, aponta que as mudanças climáticas já afetam mais de 70% dos trabalhadores em todo o mundo. Começo perguntando quais impactos são esses? Exatamente, Rafael. As mudanças climáticas, elas já estão afetando o mundo do trabalho, né? Quando acontece um evento climático extremo, as pessoas que sofrem primeiro as consequências geralmente são trabalhadores, são trabalhadoras que estão ali na linha de frente, naquele ambiente que é atingido por alguma tragédia climática. E observando isso, a OIT realizou um estudo que concluiu que mais de 70% da população de trabalhadores global, de alguma forma, já é atingida pelas mudanças climáticas no seu cotidiano, no seu dia a dia. E essas implicações, elas vêm do calor excessivo, da radiação ultravioleta, da poluição do ar, do ar também sem umidade suficiente, doenças transmitidas por vetores, agrotóxicos e os próprios eventos climáticos extremos, né, que atingem os trabalhadores. Esses fatores, eles estão causando adoecimentos que há muito pouco tempo atrás eles não eram relacionados com o trabalho. Então, são doenças que agora já são relacionadas ao trabalho, como desidratação, desorientação, falência renal, problemas de intoxicação com agrotóxicos e até agravos à saúde mental dos trabalhadores, né? Porque os eventos climáticos eles estão também causando essa ansiedade exagerada com relação ao trabalho. Qual a responsabilidade das empresas e quais medidas devem ser adotadas para proteger os trabalhadores? Então, as empresas elas têm o dever legal de manter um meio ambiente de trabalho seguro e saudável aos seus empregados. Diante disso, nesse contexto de riscos decorrentes de mudanças climáticas, as empresas são obrigadas a reconhecer esses riscos nos seus programas de prevenção aos adoecimentos, de prevenção de acidentes. Então, é preciso que as empresas possam reconhecer todos esses riscos que a Juliane falou, o calor excessivo, a poluição. Precisa, inicialmente, reconhecer para que, a partir desse reconhecimento, possa adotar as medidas de controle, as medidas de prevenção. Que aí, dentre essas medidas, a gente pode levantar a questão da proteção em relação às vestimentas mais leves, aos horários de trabalho, às jornadas, às pausas térmicas, pausas para hidratação, ao próprio fornecimento de água em abundância, em quantidade satisfatória, protetor solar em relação ao sol, disponibilizar também abrigos para que ocorram esses descansos aos trabalhadores a céu aberto, e diversas medidas de adaptação de enfrentamento às mudanças climáticas que podem ser adotadas nos ambientes de trabalho, sejam eles externos ou sejam internos. Na COP30, aí em Belém, o MPT está com uma agenda extensa. Quais são os principais temas que estão sendo abordados e qual a expectativa do órgão? O MPT está atuando nessa temática, né, do enfrentamento das mudanças climáticas e os seus impactos nas relações de trabalho ao longo de todo o ano de 2025, em suas mais diversas áreas de atuação estratégica. Então, nós estamos verificando como as mudanças climáticas aprofundam a questão do trabalho escravo, do trabalho infantil,
como elas causam problemas com relação ao trabalho de pessoas aquaviários, marítimos, mas principalmente na área de proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores. Então, o MPT tem trabalhado, tem desenvolvido estudos, sempre se orientando por 3 eixos. O eixo da mitigação, que é a transformação dos setores produtivos, de forma a conseguir obter, que as empresas obtenham atividades não poluentes, né? Diminuam a emissão de gases, e só que essa mitigação, ela tem que observar, ela não pode ser acompanhada da precarização das relações de trabalho, né? Um outro eixo seria o eixo da adaptação, como Cíntia já comentou, quais são as medidas que os empregadores devem adotar para que esses efeitos eles não causem agravos à saúde dos trabalhadores, e também planos climáticos nos governos, não só empregadores, mas como governos também devem adotar para a proteção, né, das pessoas que trabalham. E também a questão da transição justa, transição energética. Essa transição energética, ela tem que ser justa, ela não pode deixar ninguém para trás. O MPT tem um olhar especial para a população mais vulnerabilizada, né? Que seriam as pessoas, os trabalhadores informais, trabalhadores indígenas, quilombolas, migrantes, são pessoas que estão mais suscetíveis, né, aos impactos, justamente por muitas vezes estarem em trabalhos com uma precarização, grau de precarização maior. E a expectativa do MPT é trazer para a COP30 esse olhar de que as mudanças climáticas estão impactando nos ambientes mais diversos, ambientes de trabalho, não só de trabalhadores a céu aberto, né, que é aquele, digamos assim, o impacto mais óbvio, mais clássico que a gente pode imaginar, mas também trabalhadores da indústria, da pesca, trabalhadores da indústria de petróleo e gás, né? Esses impactos, eles não são só físicos, mas eles também atingem a saúde mental desses trabalhadores, a ansiedade que as mudanças climáticas, que os eventos extremos estão causando nas pessoas que trabalham. Então, a expectativa do MPT é sair da COP30 com propostas concretas que ajudem a integrar a justiça social com a justiça ambiental, sem deixar ninguém para trás, né, tomando conta de trabalhadores, especialmente aqueles mais vulnerabilizados, e trabalhando de forma a apresentar propostas de mitigação, de adaptação e de transição justas para empregadores, governos, enfim, para todos os responsáveis por ambientes laborais. Agora, foi criado em 2024 o Grupo de Estudo Mudanças Climáticas e Impactos no Meio Ambiente do Trabalho. O que tem sido tratado desde o início do GE, e já há diretrizes do MPT para orientar o enfrentamento do impacto das mudanças climáticas nas relações de trabalho? Eu aproveito também para pedir exemplos sobre isso. Sim, o grupo foi criado justamente com esse objetivo da gente estudar quais as medidas que podem ser adotadas, que podem ser exigidas, que podem ser dialogadas com as empresas, né, com o poder público e com os trabalhadores. Então, o grupo elaborou as diretrizes de atuação do MPT diante das mudanças climáticas e seus impactos nas relações de trabalho. O objetivo dessas diretrizes, inicialmente, foi o de orientar os membros e membras do MPT para a atuação relacionada ao tema, tanto na atuação promocional como na atuação repressiva de investigação de denúncias recebidas. Então, na atuação promocional, ali a gente estudou medidas e realmente elas constaram nas diretrizes, medidas voltadas para articulação com o poder público, com sindicatos, com trabalhadores e empresas, sobre, inclusive, políticas públicas tratando do tema, para que o tema trabalho passe a integrar os planos de ação climática dos municípios, dos estados, que são planos que vêm sendo realizados pelas secretarias municipais de meio ambiente dos estados e municípios, mas nós percebemos no âmbito dos estudos que não havia a figura do trabalhador nesses planos, então a gente está inserindo
está fazendo diálogo com essa Secretaria de Saúde, inclusive durante o Abril Verde nós fizemos uma campanha nesse sentido. E além da atuação promocional, também as diretrizes elas preveem uma série de medidas que podem ser adotadas no enfrentamento das denúncias mesmo recebidas sobre o tema, sobre medidas de calor, em face do calor, em face da poluição, todos os agentes climáticos também, assim como também os eventos climáticos extremos, né, os agrotóxicos e todos esses agentes climáticos que trazem também adoecimentos. Então, as diretrizes visam apurar, em casos de denúncias sobre esse tema, as diretrizes visam orientar a atuação dos membros e membros e já tem se tornado também de conhecimento das empresas, né, durante as audiências públicas que fizemos na campanha do Abril Verde sobre o tema, nós divulgamos muito as diretrizes, então as empresas já estão tendo conhecimento dessas medidas, porque é muito bom também tratar desse tema inicialmente de forma dialogada com as empresas, por ser um tema novo. É importante também que a gente possa dialogar até para ter a conscientização de todos os envolvidos, de todos os atores envolvidos, tanto empresas como também trabalhadores, né? Sendo que a capacitação, os treinamentos também são medidas importantes. Capacitação e treinamentos do assunto, até mesmo dos sintomas de adoecimentos e possível diante das mudanças climáticas. Então, isso tudo consta também nas diretrizes, né? Então, ele tem esse objetivo de orientação tanto em relação à atuação promocional, como também à atuação repressiva para a resposta às denúncias recebidas no órgão. Na programação da COP30, há entre os temas em discussão, né, agrotóxicos, trabalho infantil, escravidão e negociação coletiva. Como esses temas se relacionam com a mudança climática? Aproveito também para perguntar se nas discussões aí em Belém há espaço para falar dos trabalhadores informais. Esses temas que você mencionou, eles estão profundamente ligados com as mudanças climáticas. Agrotóxicos, por exemplo, os trabalhadores da agricultura, eles já naturalmente estão expostos, né, à radiação solar e tudo mais. Com o aquecimento global, com a maior incidência solar, problema dos raios solares, assim, o aumento de vetores, de pragas, né, nas agriculturas e o uso de agrotóxicos se intensifica. Então, uma atividade que já é insalubre por si só, com o incremento do uso desses produtos, a saúde do trabalhador fica ainda mais prejudicada, porque muitas vezes ele não tem o equipamento de proteção individual ou mesmo algum equipamento de proteção coletiva, quando é o caso, não são adequados. Com relação ao trabalho escravo e trabalho infantil, as mudanças climáticas, elas acabam, principalmente os eventos climáticos extremos, né, acabam causando a vulnerabilização ou a precarização de muitas relações de trabalho, e aí digamos assim, um campo fértil para o crescimento da incidência de trabalho infantil e trabalho escravo. Eu posso trazer um exemplo para tentar elucidar um pouco mais a situação. Imaginemos que semana passada houve um evento climático extremo no sudoeste do Paraná, que destruiu cerca de 90% de uma cidade, né, Rio Bonito do Iguaçu, e não destruiu apenas escolas, casas, órgãos públicos, destruiu também locais de trabalho, ambientes de trabalho. Essas pessoas, elas perderam, muitas delas, as suas casas e seus locais onde elas ganham a vida, né? E muitas delas vão ter que trabalhar para reconstruir esses ambientes, então também vão ter que se submeter, de alguma forma, a uma situação ali de insegurança, né, física mesmo. Então, esse tipo de situação causa uma precarização daquela relação de trabalho, uma situação onde toda uma comunidade perdeu a sua moradia, perdeu o seu local de trabalho, perdeu o seu ganha-pão. Isso tudo pode gerar ali uma precarização das relações de trabalho, uma exploração desenfreada, né, das pessoas trabalhadoras. Que mais? A questão da negociação coletiva que você comentou também é um ponto importante a ser mencionado,
porque as organizações de classes, os sindicatos, as organizações de trabalhadores, somente através desse tipo, né, de organização, os trabalhadores conseguem se unir para poder ter voz, para poder garantir direitos e melhores condições, né, de trabalho. Então, a negociação coletiva, ela também é impactada na medida em que, muitas vezes, os eventos acabam dissolvendo, né, afastando as pessoas. Então, a negociação coletiva, as relações coletivas, elas têm que ser intensificadas, elas têm que ser protegidas, os sindicatos também têm que ser protegidos para que não aconteça esse enfraquecimento, né, digamos assim, da proteção dos trabalhadores. Então, a crise climática, ela não é só ambiental, ela é uma crise social também, ela impacta diretamente várias áreas, né, da economia e do direito social, atingindo direitos sociais de pessoas trabalhadoras. E tem também impacto com relação aos informais. Sim, e em relação aos informais também, né, o MPT dentro da COP, né, fará painéis também falando já sobre essa questão do trabalho informal, da precarização, dos trabalhadores autônomos, da necessidade de estender a proteção também a essa parcela de trabalhadores, que é muito crescente, a necessidade de que o respeito ao meio ambiente do trabalho vá além até do vínculo de emprego e alcance também esses trabalhadores informais. Então, essa questão também está no radar do MPT, está também na nossa programação. E acrescentando, estão sendo convidados, né, a gente está realmente mobilizando aí as categorias, diversas categorias também dos informais para participarem. Haverá também espaço para a escuta ativa desses trabalhadores. E lembrei também de falar sobre as convenções coletivas, né, que a gente falou de negociação coletiva, também podem trazer já cláusulas referentes às questões das mudanças climáticas e à proteção, né, porque também pode começar dali, né, a nossa legislação ela tem em diversos dispositivos esparsos proteção diante desses riscos climáticos, né? Mas algumas vezes, para algumas categorias específicas, os sindicatos, dentro ali das suas necessidades mais específicas, podem também levar e debater cláusulas que possam entrar nas normas coletivas de trabalho e regular aquelas categorias específicas. A tragédia do Paraná foi lembrada há pouco e eu aproveito na mesma linha para citar 2 casos importantes que tiveram a atuação do MPT. Primeiro, as enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul e aquela série de incêndios também em boa parte do Brasil. Qual a importância dessas atuações? O Ministério Público do Trabalho teve uma atuação muito importante na proteção dos trabalhadores que acabaram submetidos, né, a essas questões, cujos ambientes de trabalho foram atingidos por esses eventos climáticos extremos. Então, em relação ao Rio Grande do Sul, por exemplo, além daquela atuação do MPT de investigação de denúncias de ilícitos trabalhistas, de irregularidades no meio ambiente do trabalho, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul expediu recomendações que eram relações de medidas que os empregadores e os responsáveis pelos ambientes do trabalho deveriam adotar para a proteção daqueles trabalhadores, o que também foi uma medida que ajudou, digamos assim, facilitou para os trabalhadores, para os empregadores, para que eles entendessem, né, em que medida eles deveriam proteger os seus trabalhadores. E além dessa atuação, o Ministério Público do Trabalho, na ocasião, canalizou, direcionou verbas decorrentes de multas pelo descumprimento de termos de ajustamento de conduta e multas em razão de condenações em ações civis públicas, né, de empresas que não estavam cumprindo a legislação trabalhista,
essas multas pagas pelas empresas em razão das condenações nas ações e nos termos de ajustamento de conduta, elas foram canalizadas para o Fundo de Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, além da atuação como órgão agente, o Ministério Público do Trabalho também teve essa atuação muito importante, foi um valor muito significativo que ajudou na reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, e essa atuação agora vai se repetir na reconstrução dos estados do Paraná atingidos por esse tornado na semana passada. Em relação à atuação do MPT em Rondônia, diante da fumaça provocada pelos incêndios, vale ressaltar também que foi ajuizada uma ação civil pública pelo MPT, em parceria com o MPF, em face da União, Estado, municípios, buscando um protocolo emergencial para lidar com essa questão da fumaça, os atendimentos, até porque os atendimentos médicos nos hospitais da região aumentaram em 100% em razão dos problemas causados em razão das fumaças decorrentes dos incêndios. Os trabalhadores ao ar livre foram muito afetados e, diante disso, houve de fato a necessidade de cobrar esse protocolo de emergência, começando pelo poder público. Então, foi uma atuação que trouxe desafios para o MPT e também trouxe aprendizados. Essas duas atuações citadas por você, Rafael, elas trouxeram muito aprendizado e elas basearam também muito elas foram a base das diretrizes do grupo de estudos, porque a partir dessa atuação que o MPT no momento teve que se reinventar mesmo, né, a gente pôde depois se preparar melhor para outras atuações em decorrência do tema. 2 projetos importantes do MPT estão sendo apresentados na COP30, o Ouro Negro e o Saúde e Segurança nas Escolas. Vocês poderiam explicar como esses projetos se relacionam com a pauta ambiental e com a proteção dos trabalhadores? O projeto Ouro Negro é um projeto muito interessante, ele tem sido desenvolvido desde 2017 e ele busca verificar e acompanhar as condições de trabalho de pessoas que laboram em plataformas de petróleo, né? São ambientes de trabalho completamente isolados, distantes, né? Com altíssimo risco, né? Altíssimas situações de perigo e risco, e que era muito difícil de os órgãos públicos verificarem a regularidade. Então, o projeto Ouro Negro ele veio para unir esforços, né, de Marinha do Brasil, Ministério do Trabalho e Emprego, Anvisa, IBAMA e Ministério Público do Trabalho, a ANP também, Agência Nacional do Petróleo. Todos esses órgãos realizam como se fosse uma auditoria, né, nas plataformas de petróleo, verificando as mais diversas irregularidades quando há denúncia e acompanhando a regularização, né, das condições de trabalho nesses ambientes. Então, esses ambientes, eles naturalmente são ambientes extremamente perigosos, justamente pela localização, por haver produtos químicos, substâncias explosivas e tudo mais, mas com os impactos das mudanças climáticas se tornam ainda mais arriscados, né? Tempestades, ventos fortes, para que as pessoas possam trabalhar nas plataformas, há todo o deslocamento por embarcação, por helicóptero, né? São meios de transporte submetidos às condições climáticas, não é? E também a questão do isolamento, que agrava, que impacta muito fortemente na saúde mental desses trabalhadores. Então, esse setor da economia, essa atividade, esses trabalhadores, eles estão recebendo um olhar especial através desse projeto do Ministério Público do Trabalho, que é coordenado pelo Ministério Público do Trabalho, junto com as outras instituições, justamente por apresentar, né, estar mais suscetível a esses eventos climáticos extremos. E já o projeto Saúde e Segurança nas Escolas, ele já tem um olhar voltado mais para o futuro, né? O objetivo ali é levar para dentro das escolas, das salas de aula, o tema saúde e segurança no trabalho, alguns conceitos básicos envolvendo saúde e segurança no trabalho,
primeiros socorros, inclusive já fala de questão preventiva de bullying, o que tem a ver já com a saúde mental, que começa na escola e depois também parte para o ambiente de trabalho. Então, ele já leva esses temas para dentro das escolas e agora levando a questão da educação ambiental climática, já dentro dessa conscientização climática com os alunos, trabalhando ainda as crianças e jovens já dentro desse tema. A gente articula com as secretarias de educação dos estados e municípios e engaja ali, né, começando dali, vai engajando os professores e o tema vai sendo trabalhado em sala de aula. É um projeto muito bonito, que realmente todo procurador que executa esse projeto acaba se sensibilizando muito com ele. Né? É um trabalho, dá trabalho, mas também é muito, muito bonito você ver essa resposta, né, dentro das escolas ali, florescendo ali ainda com jovens e crianças que lá na frente vão levar adiante, né? Só a sementinha ali dessa educação socioambiental e climática que a gente já pretende levar. Então, esse projeto vai ser trabalhado lá, as secretarias de saúde, secretarias de educação estão sendo convidadas e o objetivo é a gente discutir esse tema, tanto com os parceiros de atuação em relação ao meio ambiente de trabalho, como também com as secretarias de educação municipais, estaduais, para que esse projeto possa florescer cada vez mais dentro das escolas. É realmente um projeto muito bonito, muito importante. Antes de encerrar, qual o caminho para a justiça socioambiental no trabalho? Rafael, o caminho para a justiça socioambiental no trabalho passa por uma transição ecológica que seja, acima de tudo, inclusiva. Não basta mudar o processo produtivo. É importante que esse processo produtivo respeite os direitos trabalhistas, proteja o meio ambiente do trabalho e não exclua as pessoas mais vulneráveis. Pelo contrário, que abrace as pessoas mais vulneráveis, protegendo e evitando a precarização das relações de trabalho e o falecimento dos direitos sociais. Então, o Ministério Público do Trabalho está atuando nessa linha, com esse olhar, sempre para a proteção dos direitos sociais, para que haja uma transição justa. Bom, para complementar, né, a fala da Juliane, que seria só mesmo, na verdade, eu assino embaixo e falo um pouco da forma como isso tudo deve ser buscado. Acho que a gente vai aproveitar a COP30 para buscar tudo isso que a Juliane falou, muito através ainda do diálogo social, o diálogo socioambiental que a COP30 oportuniza. Então, é uma oportunidade realmente muito importante, muito única, que o MPT tem de levar todos esses objetivos, né, de debater esses objetivos com o poder público, com a sociedade, com as empresas, com os sindicatos, com trabalhadores, com outros parceiros. Então, esse diálogo social, essa conscientização, o meio ambiente é muito isso, né? Ele tem que ser, ele é um esforço coletivo. Então, essa justiça climática, o trabalho decente, né? O trabalho decente e inclusivo dentro desse contexto de mudanças climáticas, ele precisa de muito diálogo para ser desenvolvido. Então, o MPT fez um esforço muito grande para estar lá nesse momento, para poder fazer parte desse diálogo social e de lançar luzes sobre a figura do trabalhador e da trabalhadora, que nos processos produtivos e nos processos de transição energética ainda são muito invisibilizados. Então, a gente está aí para lançar luzes e trabalhar em torno do desafio que isso exige de nós. Doutora Juliane Mombelli, doutora Cíntia Nazaré Pantoja Leão, muito obrigado pela disponibilidade em meio à COP30 para conversar comigo. Obrigada também. Obrigada, Rafael. É um prazer estar aqui com você. O Prosa de Trabalho Entrevista fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.